Sejam bem-vindos a mais uma edição da ESEC TV, o magazine cultural sobre a cidade de Coimbra, produzido aqui na Escola Superior de Educação. Eu sou a Cristiana Oliveira e conto convosco nesta descoberta de meia hora. No Seminário Maior de Coimbra há sementes criativas a germinar. E assim nasceu o Semente Atelier, um lugar de encontros, afetos, arte e criatividade para todas as idades. O Semente Atelier é feito dos sonhos de duas gerações de artistas, Clara Moura e Inês Moura, que trazem muitas ideias para plantar neste espaço. O Semente não somos só nós. O Semente são uma série de pessoas que têm estado a dividir este sonho e esta vontade de fazer e de pensar, e são também as propostas que eventualmente podem vir a ser apresentadas por outras pessoas. Isto acho que também é interessante dizer, que esta casa quer estar o mais aberta possível a estes cruzamentos. Nós gostávamos muito também, obviamente, de conseguir, de alguma forma, que o seminário, que é a casa-mãe que nos acolhe, passe a ser vista também como este outro lugar, porque a religião e a arte têm muito em comum. É preciso pensar a respeito disso. Então este espaço onde nos encontramos hoje surgiu de uma ideia inicial muito embrionária, de um espaço onde estive, que foi entre Milão e Turim, que se chama Boas, e num dos tempos em que estive lá, alguma semana, eles têm muitos espaços de meditação. E eu pensei que engraçado, nós temos em Coimbra um espaço dentro do seminário que não é aproveitado, isto era apenas o percurso para uma garagem, e portanto nada disto existia como tal, e começámos por desenhar um banco. Depois fomos alargando o conceito até que surgiu esta ideia de ter um espaço que fosse icónico e que trouxesse pessoas de gerações diferentes ao seminário. Foi aí que surgiu o Baloiço e que foi o elemento âncora deste espaço. O facto de termos também aqui um bar, que também significa esse espaço de convívio, também de acolhimento, e mais recentemente este espaço também de ateliês. Portanto, a ideia é acolher e é de estar de portas abertas. Não queremos fazer disto um espaço exclusivamente para crianças ou jovens, mas permitir que este também seja um encontro de intergerações, onde as diversas gerações se possam encontrar em atividades comuns ou não. Uma das coisas que a mim me custa muitas vezes é que se engavetem as pessoas em função ou daquilo que elas são, os músicos, os pintores, os bailarinos, cada um tem a sua gaveta, ou então também a idade. Não há, reparem, há imensas coisas só para pessoas idosas. É das coisas que eu acho abomináveis. Porque eu acho que as pessoas idosas não podem estar separadas do resto das pessoas, não é? E, assim como as crianças, obviamente que há espaços específicos para elas, mas também é fundamental que elas entrem também e convivam com o mundo dos adultos, não é? E acho que isso é uma das coisas que nós queremos ter sempre presente para realmente tornar isto esse espaço de acolhimento e de acolhimento intergeracional. O Semente, então, é um espaço multicultural e é um espaço interdisciplinar. Essas são valências que nós queremos aqui agrupar, assim como a questão da sustentabilidade, que é algo para nós muito forte, mas também uma questão de sustentabilidade social, não é? Como é que nos amparamos uns aos outros, como é que de alguma forma conseguimos constituir esta comunidade que codepende uma da outra, não é? As pessoas que se vão encontrando, seja pelo afeto, seja pela vontade de aprender a fazer algo novo.
sou formada em artes plásticas e, como artista, sabemos muito bem que os artistas cada vez mais são híbridos e transitam entre territórios e áreas para conseguir literalmente sobreviver. Gostaria de cada vez mais ver pessoas entrar pelo aquele portão, muitas crianças que viessem descobrir outras formas de brincar, pais a redescobrir o brincar como uma forma de realmente educarmos para a cidadania, educarmos para o mundo que está lá fora, educarmos para o mundo que também se constrói aqui dentro, não é? Um lugar para a imaginação. Sonho muito com isso, acho que precisamos muito disso. O sonho é fundamental porque se não sonharmos, se não imaginarmos, não saímos do mesmo sítio. E, portanto, sonhar é um motor que nos impele para a frente, construir uma vida melhor. Eu acho que isso é o sonho de cada um de nós e é aquilo que nós também gostaríamos de proporcionar. Que cada um encontre aqui um espaço pequenino que seja, mas que lhes permita sonhar uma vida melhor. Visitámos Radical Papers, uma exposição de livros de artistas, revistas e edições de autor, inserida no ciclo A Vida, Apesar dela, programado por Miguel Vonalve Pérez, no Centro de Artes Visuais, em Coimbra. Com a participação de exemplares nacionais e internacionais, destacam-se momentos de cruzamento criativo entre os universos musicais e os das artes visuais, das décadas de 60 e 70. Bom, esta exposição nasce de um interesse meu já longo por tudo aquilo que tem a ver com edições de artista, livros de artista e, de alguma forma, o cruzamento que começou a ser muito evidente a partir dos anos 60 do século passado entre duas realidades distintas, o contexto daquilo que nós chamamos rock and roll e punk, o contexto literário e o contexto das artes visuais. E essas contaminações são absolutamente decisivas para a história da arte contemporânea, nomeadamente com os Velvet Underground e o Andy Warhol, que, digamos, são os grandes instigadores desses cruzamentos, mas que de forma mais estilhaçada e de forma mais profunda também, já vinha de uma época em que, no final dos anos 50, muitos artistas e muitos interlocutores culturais, digamos assim, começaram a olhar para o objeto artístico de uma forma muito diferente. Portanto, toda a geração beat, a maneira como encara a poesia, a maneira como a palavra se torna quase plástica, vai ter uma influência muito grande também naquilo que acontece em várias partes do planeta, ao mesmo tempo, Brasil, Portugal, com a poesia visual. E depois tudo aquilo que é um cruzamento entre uma cultura mais popular e as artes visuais, digamos, mais eruditas. Há muitos momentos nos anos 60 que têm a ver com esse intuito fundamental de uma certa democratização da arte. Ora bem, mas nós estamos aqui numa exposição que tem esta dimensão muito virada para os anos 60 e 70 e que representa uma vanguarda
inacreditável em termos das artes plásticas, exatamente por esta desmaterialização do objeto artístico, ou seja, não é só pintura, não é só escultura e desenho, aquelas artes mais tradicionais, mas as pessoas começam a experimentar em muitos meios. E de facto aquilo que nós temos aqui muitas vezes são essas memórias e são documentos e são livros que na altura eram livros de edição, digamos, acessível para toda a gente, era esse o objetivo, mas que em muitos casos até são hoje em dia livros muito raros e que têm essa dimensão aurática. Aquilo que eu faço aqui é juntar várias coleções, duas coleções museológicas, a coleção de livros de artista e edições de autor do Museu de Arte Contemporânea de Serralves e do Centro Galego de Arte Contemporânea, mas também duas coleções privadas mais ligadas ao rock and roll. Estamos a ir ao encontro, de facto, de um espírito de uma época que infelizmente se perdeu em muitos sentidos. Hoje em dia, na era digital, os algoritmos ficam loucos com coisas de uma banalidade absoluta. Há museus franceses do século XIX que têm imensa dificuldade, por exemplo, em divulgar as suas exposições, porque basta aparecer um nu feminino, mas um nu do século XIX, uma representação pictórica de um nu, que é censurado na internet. E, portanto, se nós tivermos a dimensão daquilo que é mostrado aqui, imaginemos o que é que era se nesse tempo se começasse a censurar aquilo que estes jovens, na altura artistas, estavam a começar a fazer. O desafio, quando tu dizes são meses de trabalho, e eu contraponho e digo que são 30 anos de trabalho, que é quando eu comecei a trabalhar com arte contemporânea. E depois, especificamente para as exposições, tem que se investigar de uma forma mais profunda e vai-se buscar aquilo que achamos que faz algum sentido, porque é evidente, se fores à Biblioteca de Arte de Serralves, deve ter dezenas de milhares de itens, não é? E, portanto, tens que escolher. Mas, portanto, tudo na nossa vida é uma edição. Tudo. Nós editamos o que é que queremos comer, nós editamos o que é que queremos vestir. E, portanto, na arte não é assim tão diferente. Portanto, essa coisa da arte ser útil ou não é uma das grandes discussões de sempre, não é? Para que é que serve a arte? E muitas vezes há frases que têm a ver com essa dimensão quase política da arte, não é? De dizer assim, está bem, mas se não tivermos arte, vamos salvar o quê? Para que é que estamos a tentar salvar o quê? Não é? E a realidade depois, de repente, transporta-nos para essa dimensão. Ainda há pouco tempo tivemos a questão da pandemia. Agora imagina o que era passar 2 anos praticamente fechados em casa se não tivéssemos um livro, se não tivéssemos um filme, se não tivéssemos uma música para ouvir. Então aí é que começava tudo a bater mesmo muito mal. Bruno Paixão nasceu em Coimbra. É escritor e professor no ensino superior e também foi jornalista. Depois de Os Segredos de Juvenal Papisco, obra vencedora do Prémio Literário Luís Miguel Rocha 2021, Os 30 Nomes de Deus dá título ao seu segundo romance. O escritor esteve no nosso estúdio para falar desta obra e partilhou alguns sonhos e viagens, onde a palavra é sempre a protagonista e é até uma forma de militância. Eu apreciei sempre jornalistas, escritores,
e tive a felicidade de trabalhar com alguns e fui acompanhando o trabalho e, de facto, o jornalismo permite-nos encontrar às vezes uma voz narrativa. Recordo-me sempre de um amigo, um colega jornalista, que um dia me disse, eu acho que foi o primeiro sim que eu ouvi na vida jornalística, literária, a literatura era na altura um sonho ainda, um projeto não concretizado, que vamos colmatando enquanto escrevemos as peças noticiosas, as reportagens. Eu fiz sempre jornalismo escrito. Eu estava no Diário de Notícias e esse amigo diz-me, a propósito de uma peça que eu tinha escrito sobre Álvaro Cunhal, sobre a fuga de Álvaro Cunhal da penitenciária de Peniche. Diz-me assim, não precisava de ver o teu nome no fim do artigo, porque eu percebi que era teu ao lê-lo, pela forma como estava escrito. Ele não estava a dizer que era bom ou que era mau, estava a dizer que reconheceu uma voz narrativa. E esse foi o meu primeiro sim, isso é absolutamente maravilhoso, quando nós percebemos que temos uma voz narrativa, uma impressão digital na escrita que nos pode fazer reconhecer. E noto isso também hoje. Crio não sabendo bem para onde é que a história vai evoluir, tenho sempre uma ideia de história, claro, faço as pesquisas, mas deixo sempre que a imaginação também possa deambular para onde quer. Procuro forçar este formato que é não criar constrangimentos à liberdade criativa. Procuro inspirar-me, sim. Procuro inspirar-me. Não consigo escrever com barulho, tenho de estar em silêncio ou, quando muito, ouvir a playlist que preparei e que me faz introduzir na atmosfera, no ambiente da história, pois são histórias mais remotas, que vêm de um tempo passado, e é preciso migrarmos até esse sítio, não é? Fazemos um processo migratório no tempo e incorporarmos aquele tempo, pensarmos como é a estrada, não é Alcatrão, naquele tempo não é Alcatrão, naquele tempo é, se calhar, se tiver muito sol e se passar alguém a arrojar os pés, vai criar poeira, e os cheiros como são, e como são as ruas, e como são as casas, como é que as pessoas estão vestidas. Bom, é preciso incorporarmos muito esta atmosfera. Erfoud fica a cerca de 40 quilómetros daqui. Ali ao fundo são praticados os ancestrais banhos curativos de areia. É verdade, eu tive a oportunidade de poder viajar no momento em que estava a escrever os 30 Nomes de Deus, e queria sentir o ambiente mais islamizado, mas também de liberdade religiosa, e portanto procurei o sítio onde podia fazê-lo, porque precisava muito de descrever as falas, os cheiros, como era o chão de terra ocre, como era a temperatura, às vezes abrasadora, e precisava de estar lá. Então, Mohamed disse bem. Mohamed, sim. Mohamed. Estamos a entrar em
Merzuga. Estes panos brancos estão preparados como sinal de pureza. Aqui apanham-se rosas, as famosas rosas damascenas, que servem para fazer todo tipo de cosméticos. O Mohamed deixou-me há pouco, foi ter com a família e confiou-me ao seu amigo Mustafa. Eu uso muito o género jornalístico da reportagem, portanto, começando de uma minudência até chegar ao ponto mais afastado que quero fazer. Eu tinha para mim, de leitor ávido que sou, que às vezes um livro fica morto quando a personagem não é consistente. E quando às vezes dizemos uma coisa sobre um traço de uma personagem e depois a caracterização da personagem ao longo do livro não concorre com a definição que nós fizemos dela. E, portanto, sempre tive uma preocupação extrema com as personagens e é por isso que uso um pequeno leque onde coloco a figura física daquela personagem, habitualmente pessoas que conheço e que nunca lhes posso dizer que são elas, e depois os seus traços psicológicos que vou construindo. Escrevo de uma só vez, habitualmente levo cerca de 3 meses. Este último livro foi um pouco mais, porque tive a necessidade de fazer algumas leituras enquanto estava a escrever, sobretudo de revisitar questões filosóficas e questões também da física. Ia conversando com pessoa amiga, o Carlos Fiolhais. Findo esse processo, aí sim, paro e deixo o que escrevi uns meses dentro de uma gaveta, no fundo para me afastar da árvore e conseguir ver melhor a floresta. Portanto, no fundo, um fade-in e um fade-out, uso aqui uns zooms na escrita para poder cativar, tornar a história, transmitir a história de uma forma que também me diga muito a mim. É assim que eu vejo a história. Devo contá-la como eu a sinto, como eu a vivo, naquela ficção, naquele romance que está a ser criado, em todo o enredo que me rodeia, como um formato. Também como uma liberdade, porque sinto uma enormíssima liberdade com o realismo mágico, até para criar as palavras que não existem. Eu penso que nós podemos militar de muitas maneiras e cada um deve fazê-lo da maneira como se sentir confortável. E de todas, esta é a maneira como eu prefiro estar. Poder militar política e civicamente, religiosamente, enfim, em toda a amplitude da vida, eu poder militar através da escrita, através da palavra. É mais reflexiva e eu prefiro muito mais este formato e ajuda-me até a encontrar-me. Vivemos num tempo da escrita rápida, no soundbite. É necessário, por isso,
abrir mais portas, dar mais oportunidades para que mais pessoas venham para a escrita, se sintam confortáveis nesta militância cívica e possam dialogar com todos através deste instrumento de paz que é o livro. Os cães são muito previsíveis, comprovou o homem, e nunca se cansam. Só as pessoas se cansam do que fazem. Talvez seja por isso que os animais são felizes e os homens insatisfeitos. Chegamos agora ao fim desta edição. Marcamos o encontro aqui, na RTP2 e RTP Play, já na próxima semana. Até lá, podem acompanhar o nosso trabalho online e rever os nossos programas na RTP Play ou nos canais da ESEC TV. Muito obrigada pela vossa companhia e desejo-vos uma ótima semana.